Glórias a Deus pela sua vida. Mesmo assentado, vamos fazer um clamor para que o Senhor atenda às nossas petições. Feche seus olhos por um momento. Diga assim: Deus, ouça as minhas súplicas. Estou aqui com o coração aberto, aguardando o teu mover. Abençoa os nossos sonhos, os nossos projetos. Pai, nós nos submetemos à tua vontade soberana, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia, Jeremias capítulo de número 18. Jeremias capítulo de número 18. No meio da sua Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias. Jeremias, capítulo de número 18. Diz assim na minha versão, a partir do verso 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue sobre a sua roda, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor e disse: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Agora vai para o capítulo 19. Verso 1 também. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de óleo, uma botija do oleiro, e leva consigo alguns anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Saia ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu hei de te dizer. Verso 10. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirá: Assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Palavra do Senhor. Amém? Feche os teus olhos. Pai, te damos graças pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando nas Santas Escrituras. Nós compreendemos, entendemos e temos fé que aqui as palavras podem transformar as nossas vidas. São palavras de poder, são palavras do próprio Deus. Então, Deus, glorifica o teu nome através das nossas vidas. Nos dá aquilo que precisamos, Pai. Atende o clamor do seu povo. Afasta desse lugar todo espírito contrário ao Espírito Santo. Que somente Ele tenha liberdade de passear no nosso meio. É a oração que fazemos em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Amém.
Eu gosto quando Deus me leva a meditar num texto como esse. Era como se você tivesse que procurar agulha no palheiro. Porque você ouve tantas vezes essa mensagem, esse texto como base de mensagens, e Deus te foca ali, meu filho, ali, mas eu já estou vendo, eu já conheço, já vi, já usufruí disso aí. Ele falou, tem alguma coisa ali que você não viu ainda. E de repente começa a se descortinar algumas coisas. E a primeira delas é essa, que existem 2 vasos. No mesmo livro, um capítulo após o outro, Deus faz menção de 2 vasos. Um, ele refaz, e o outro não pode refazer-se. Olha que coisa intrigante. Como pode haver uma coisa dessa? Como ele usa essa metáfora do vaso, ele nos compara com o barro que se torna vaso, e ele se põe na posição de oleiro. E do capítulo 18, a Bíblia diz que o vaso que se quebrou foi refeito. Mas no capítulo 19, o vaso que se quebrou não podia ser refeito. E Deus então me levou a refletir a respeito disso. Porque a bem da verdade, se você pensar um pouco, quando o oleiro, ele pega o barro, e ele vai moldar esse barro, transformá-lo num vaso, na mente dele, ele já tem a forma que esse vaso deve ficar. Quando Deus se compara ao oleiro e nós o barro, significa dizer que quando Deus nos chama, na cabeça do arquiteto, do Criador do universo, Ele já tem um molde escolhido para cada um de nós. Quando Deus nos tira lá do meio do lamaçal e transforma aquela argila num vaso valioso, na sua mente, no seu coração, se assim podemos dizer, Deus já sabe o propósito para o qual Ele está formando esse vaso. Quando Deus nos chama das trevas para a luz, quando Ele faz cair a ficha em nós, quando o Espírito Santo nos convence que somos pecadores, que somos lama, que somos barro e que precisamos do oleiro para nos transformarmos em algo útil, quando isso acontece, nós não sabemos o porquê, qual o propósito, porque Deus nos chamou, nós não sabemos o que vamos nos tornar, a gente só sabe que foi levado lá do monturo para a roda do oleiro. Mas o oleiro, quando ele pega o barro, ele já traz o barro com um propósito, querido. Quando Deus permitiu que você viesse hoje a essa olaria, você não sabe como vai sair daqui, mas Deus já sabe. Porque Deus tem um projeto para você, querido. Deus tem um plano, Ele arquitetou tudo, e a sua vinda a esta olaria hoje não é por acaso. Deus não encontrou você jogado na sarjeta, Deus foi lá e pegou você onde você estava, colocou na roda e vai fazer algo diferente com você hoje. Eu não sei como você vai sair daqui, mas Deus já sabe. E uma coisa é certa, você pode ter entrado vaso quebrado ou barro, vai sair um vaso útil para a honra e glória do nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. E fico pensando aquela mente brilhante de Jesus, quando Ele pegou um cara na sarjeta, com o casamento estrupiado, cheio de problema com o fisco, cheio de problema consigo mesmo, crise existencial, cheio de vícios, cheio de noias, e ele pega essa lama, literalmente, como dizem aí os evolucionistas, um caldo orgânico, e transforma num pregador da palavra, querido. Eu não sei como ele fez isso, mas uma coisa é certa, quando Deus chamou você, Ele tem um propósito maior para a sua vida.
não é simplesmente para você deixar de ser barro e virar vaso. Muito mais do que isso, Deus quer usar esse vaso para a glória do nome dEle. Você crê nisso? Diga amém. O problema é que tem vaso que quando quebra, não se deixa refazer. Tem vaso que quando quebra, não aceita voltar para a roda. Como diz o capítulo 19, este vaso que prefigurou a relação de Deus com o seu povo, a saber, os anciãos e os sacerdotes, que estavam fazendo tudo errado. Jeremias já havia exortado esse povo, Jeremias já havia entregado a palavra de Deus, a exortação de Deus, e eles continuavam endurecidos, quebrados, endurecidos, e não queriam voltar para a olaria de Deus. Aí Deus falou, este não tem jeito. Mas o vaso quebrado que volta para a olaria, esse tem jeito. Amém? Você entendeu até aqui? Diga amém. Então pergunta para 2 ou 3 aí, que tipo de vaso você é? Eu anotei aqui 7 coisas para a gente refletir. Primeira delas, preste atenção nisso. Isso é muito importante, querido. Mesmo aquele vaso que está na mão do oleiro, na roda, também pode se quebrar. Isso é interessante. Porque às vezes a gente encontra um vaso trincado, e o que a gente pensa? Ih, não estava com Deus. Ih, está vivendo em pecado. Fala, confessa, diz infeliz. Não é assim que a gente pensa? Foi mandado embora. Ih, é a mão de Deus. Está brigado com a mulher. Ih, não deve orar. Está passando um aperto financeiro. É infiel. É assim que a gente pensa ou não é? Ou só eu sou extraterrestre aqui? Você pensa assim também? Às vezes diga amém. Não, diga misericórdia. Esse é o primeiro problema. Vaso na mão de Deus também quebra. Vaso na mão do oleiro também quebra. Por quê, irmão? Porque o vaso é ruim. A Bíblia diz que nós somos o pó. Viemos dele e vamos voltar para ele. E o melhor que nós fazemos, os nossos atos de justiça para Deus são como trapos de imundícia. Tu é um vasinho ruim, meu irmão. Mas de quinta categoria. Quebra, só de pegar, quebra. Tu tá pensando que é porcelana chinesa? Pergunta pro teu vizinho, tu pensa que é porcelana chinesa? Tu é vaso da Vila Rubim. Tu é vasinho mequetrefe, querido. Vasinho de feira. Pior do que o vasinho das paneleiras lá da Ilha das Caeiras. Pior. Porque a essência do vaso é barro. E barro é uma matéria-prima frágil. Alguém aqui é feito de ouro? Alguém aqui é santo? É anjo? Não, a nossa essência é pó. Deus pegou o pó da terra e soprou nas narinas desse homem e deu vida a ele, mas a essência é pó, é barro, quebra com facilidade. E você sabe disso, querido. Você muda de humor em 30 segundos. Está feliz. Contrariaram você, você está furioso. Você amava, agora odeia. Isso acontece o tempo todo, querido. Eu vou, não vou mais. Emburra a cara. Sim ou não? É meu amigo, amigão. Odeio aquele homem. O tempo todo a gente está rachando, a gente está trincando, qualquer coisinha quebra você. Eu estou apaixonado, pastor. Cadê fulana? Não.
Já estou com outra. Quebrou. Quebrou. A gente quebra com muita facilidade, querido. A gente tem uma facilidade de trincar. Com certeza, todos que estamos aqui temos ao menos um trincadinho. E vaso quebrado não retém o azeite, sim ou não? Sim ou não? Então a primeira coisa que eu aprendo, querido, eu não posso deixar de estar próximo à roda do oleiro. Porque quando eu quebrar, o oleiro pega e faz de novo. Não se afaste da roda. Tem gente ficando muito longe da roda. Tem gente se afastando demais da congregação dos santos, onde Deus orienta, ordena a sua bênção. Cuidado com isso. A igreja é uma grande roda do oleiro. A igreja é. A família é uma grande roda do oleiro. Não fique longe da sua família, amigo. Cuidado com isso. Porque mesmo você dizendo que está bem com Deus, você também pode quebrar. Porque a Bíblia diz que o oleiro estava fazendo o vaso e ele se quebrou. Ele não quebrou fora da roda, ele quebrou na roda. Então igreja não é lugar de vaso sarado não, querido. Na igreja também tem vaso esmiuçado, quebrado, arrebentado, furado, trincado. Mas a igreja é a roda, e se estamos na roda, Deus refaz. Amém? Fala pro teu vizinho, não se afasta da roda não. Fica agarradinho nela. Porque na hora que tu trincar, o oleiro vai ver. Amém? Segunda coisa que eu anotei aqui. Para ser refeito, ou para se fazer um bom vaso, o oleiro põe o barro no centro da roda. Porque quando ele gira, quando ele vai girando a rodinha, se o barro estiver fora do eixo, o que acontece? Igual aqueles ventilador que tem lá na sua casa, que tu tem até medo de ficar debaixo dele. Parece que ele vai sair voando ou arrancar o teto do vizinho. Porque está fora de esquadro, está fora de prumo, está descentralizado. Então ele gira assim, ó. Tem gente que está na roda de Deus, mas não está no centro da roda. Querido, você tem que estar no centro da vontade de Deus e não na beirada. Tem gente negociando com a vontade de Deus. Ele não consegue ficar no centro, ele fica na beirada. Ele está ali, mas só está uma parte. Ele está ali, mas ele não está integralmente no centro da vontade do oleiro. Querido, se você estiver fora do centro, esse vaso vai escorregar, vai arrebentar, vai esfarelar. E quantas vezes o oleiro tentar fazer você ali, fora do eixo, do centro da roda, você vai escangalhar. Então tem muita gente que sempre diz, pastor, eu começo as coisas e nunca termino. Eu nunca termino. Eu me entrego completamente nas mãos do oleiro, mas eu fico na beirada da roda. Não adianta, filho. Tem gente negociando princípios com Deus. Tem gente negociando as leis de Deus. Essa sim, essa não. Não gostei dessa. Essa aqui é boa para mim, né? Não, essa aqui não é boa, sai fora. Então o que ele faz? Ele pega as leis de Deus como a roda da nossa vida, porque a Bíblia diz que nós temos que estar fundamentado na palavra de Deus, e ao invés dele estar no centro da palavra de Deus, ele está na lateral. Uma parte dele é obediente, a outra parte não. Uma parte dele roda junto com a palavra de Deus, a outra parte é jogada para fora. Força centrípeta, é isso? Para quando joga para fora? Centrífuga para dentro, centrípeta para fora, é isso? Falei uma grande besteira ou não?
Vocês não vou nem pedir ajuda, vocês nunca me ajudam mesmo? Esse dia eu fiquei quase 1 minuto procurando ajuda aqui com os universitários, não consegui. Mas o quê? Quanto mais, escute, preste atenção que Deus ministra no meu coração. Quanto mais no centro, menos força te joga para fora. Quanto mais próximo do centro da vontade de Deus, menos tração negativa para te jogar para fora. Quanto mais longe do centro, mais a força te joga para fora, querido. Então, meu amigo, não negocie a palavra de Deus, não negocie a sua vida espiritual com Deus. Fica no centro da vontade, não fica na beirada. Fala com o teu vizinho aí, ó, não fica na beirada, não. A terceira coisa que eu anotei. Deus não usa vaso antes de testar o barro. Antes de me tornar um vaso, eu tenho que me submeter à modelagem, ao tratamento dispensado pelo oleiro na minha vida. Aqui é um outro grande problema. Você acha que a conversão transforma você de barro em vaso. A conversão te tira da lama e te coloca na roda. Então tem um tempo em que Deus vai, ó, está tratando você, querido. Tirando o caroço, tirando palha seca, tirando pedrinha. E aí às vezes ele está ali amassando, está quase bom, encontrou uma pedra. Quando Deus tira a pedrinha, dói, irmão. Porque tem pedrinha que tu está guardando ela desde quando você era ímpio. Essa pedrinha foi vovó que me deu. E vou fazer um vaso e vou deixar essa pedrinha enrustida no vaso. Mas o oleiro não deixa ficar pedrinha nenhuma. E aí ele pega a sua marreta lá e e vai amassando. E você, eu quero ser vaso. Calma, primeiro tem que ser um bom barro, uma boa matéria-prima. Toma. Quanto mais Deus bate a massa, mais forte fica o vaso. Então se você está passando agora pela moenda, querido, é porque Deus tem um projeto maior na sua vida. Quanto mais ele amassa, mais forte fica o vaso. Se você pega a argila do jeito que está lá in natura, dá uma moldada lá e põe, daí a pouco está toda trincada. Então Deus quer tirar a impureza do seu povo. Deus tirou do Egito, amém? Mas estava ruimzinha a massa, rapaz. Mas estava ruim. Estava ruim demais. Massa murmuradora. Massa perversa. Aí Deus falou, vou precisar deixar no tratamento aí, ó. Vou deixar esse barro no tratamento. 40 anos de tratamento, irmão. Tem gente que já está há alguns anos já. Então, ai Deus, eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Mas toda vez que Deus está te amassando, você volta para a lama. Se enche de sujeira de novo. Aí Deus não desiste de você, vai lá e pega você de novo na lama, coloca na amassadeira. Na hora que você está quase ficando pronto, que você já está pronto para ir para a roda, para receber a moldagem de Deus, tu volta para a lama de novo. E aí fica assim um ciclo. Deus nunca consegue terminar algo na sua vida, querido. Para um pouco hoje e pensa. Se todas as vezes que você estava pronto para ir para o forno, tu não voltou para a lama e se sujou de novo. Para e pensa. Como tem sido o seu ciclo de vida, e você vai perceber que a culpa não é de Deus, a culpa não é da lama, a culpa não é do tempo, a culpa não é do forno, a culpa é sua.
Você está dando lugar ao inimigo. Aí o inimigo vai lá e coloca areia, coloca entulho, coloca palha seca, coloca pedra. Aí outro chega e passa na sua frente. E você diz: como é possível? Essa irmã, aleluia, entrou agora, aleluia, na igreja, aleluia. E ela, aleluia, já está aqui, ó, servindo, aleluia, a Deus, aleluia. E eu aqui, aleluia, ainda não estou, aleluia. Cheio de carocinho, rapaz. Cheio de carocinho. E acha que no muito repetir, demonstra a sua santidade. Virou uma velha caduca que fica repetindo as coisas. Deus está falando para você: deixa o oleiro limpar as suas impurezas. Aceita passar pela amassadeira. Fala para o teu vizinho: a amassadeira é coisa boa. Fala para ele assim: na hora dói, mas depois é glorioso. Quarta coisa que eu anotei: quando não dá certo a primeira vez, ou a segunda vez, ou a 10ª vez, o oleiro faz o vaso de novo. Na minha versão, faz um novo vaso, e não um vaso de novo. Tem diferença? Tem. Fazer um vaso de novo significa pegar o projeto do primeiro e fazê-lo. Fazer um vaso novo significa: pega aquele projeto, não deu certo, joga fora, faz um novo projeto. A matéria-prima é a mesma, mas o projeto é outro. Porque se Deus percebeu que naquela forma você não se deu bem, Ele vai mudar. Então escute, querido, esteja preparado para as mudanças de Deus na sua vida. Só que tem um monte de gente que foi vaso de um jeito, não deu certo, o resultado ele já sabe qual foi, mas agora ele quer que Deus refaça ele do mesmo jeito que ele era antes. Nostalgia, saudosismo. Eu quero ser igual eu era. Aí Deus fala: do jeito que você era não funcionou. Eu tenho uma forma nova, eu tenho um projeto novo. Eu sou o arquiteto do universo. Eu vou mudar você para um jeito melhor, porque daquele jeito não funcionou. Não é só fazer de novo, é fazer um novo vaso. Você teve um problema familiar. Passou por um problema familiar. Aí caiu, voltou para a lama. Se Deus pega você e faz o mesmo, probabilidade, vai errar de novo. Sua mulher não quer o mesmo marido, não quer um novo. A carcaça é a mesma, mas é outra pessoa. Porque aquele que nasce da água do Espírito é nova criatura, amém? Mas a carcaça é a mesma. Deus não muda a matéria-prima, Deus só muda o projeto. Você está entendendo isso, querido? Então não queira ser quem você já não é mais. E se você foi algum dia, louvado seja, porque passou. E o que Deus vai fazer agora é melhor do que antes. Mas eu gostava do jeito que eu era. Mas funcionou? Funcionou? Funcionou não, tu bateu cabeça. Não funcionou. Tu errou, tu voltou para a Esbórnia. Não funcionou, querido. Então, mas eu era poderoso, eu tinha poderes. Ai, meu marido, a minha mulher, o meu corpinho. Querido, não funcionou não. Porque se tivesse funcionado, não precisava refazer. Sim ou não? Então, diga, se precisa refazer, é porque não funcionou o primeiro modelo. Diga agora, eu quero um modelo 2014. Completo. Vidro, ava, trava, como é que é? Airbag, ABS, DVD.
Sim ou não, querido? Quantos querem um projeto novo de vida? Levante sua mão direita. Diga: Senhor, obrigado pelo projeto anterior. Mas eu estou aberto para o novo projeto de Deus na minha vida. Que venha o novo de Deus. Aleluia, glorifica o nome do Senhor, querido. Vem o novo de Deus para você. Amém. Então só a alça, pastor, pode ser aquela mesma alça, aquele modelinho de alça. Aquele biquinho que eu tinha, pastor. Eu era o terror das menininhas. Esse biquinho não funcionou, querido. Ah, pastor, mas no início, sabe aquela coisa? No início, no meu casamento, pastor, a minha mulher, pastor, precisa mudar. Porque no início ela era assim, agora ela não é mais. Você já olhou no espelho? Você também não é mais o mesmo. Aquele projeto lá de trás, de 2 pombinhos, não funciona mais, porque hoje vocês são mais maduros, mais exigentes. Quantos que estão aqui, quando eram jovenzinhos, falavam assim para você: vamos acampar numa barraca, e você: oba, hoje você não quer mais dormir naquele colchãozinho inflável que fica assim de noite, você não quer. Você não quer. Tu quer um ar-condicionado, um lençolzinho esticadinho, sem areinha, sem mosquito, sem aranha, sim ou não? Então diga: o projeto velho não dá para viver o hoje. Diga: hoje o projeto é novo. Amém, querido? Então deixa a nostalgia de lado. Deixa Deus fazer algo novo na sua vida. Seja ela profissional, espiritual, material, familiar. Deixa Deus fazer novidade. Deus tem delícias permanentes na sua mão direita para entregar para os santos dele. Recebe de Deus isso aí. É de Deus isso para a sua vida, querido. Não importa a sua idade, Deus tem novidade para você. Isso até rimou, dá até fazer um trocadilho. Não importa a idade, importa a novidade. Você crê nisso? Diga amém. Então fala para o teu vizinho, 2 ou 3 aí: receba o novo de Deus. É novo modelo. Presta atenção, olhe para mim. Primeiro carro que eu comprei novo foi um Gol 1000. Eu cheguei lá e falei: eu quero o melhor. Aí de cara a cor, era uma cor melhor, era vinho. Ele tinha um adesivo laranja, 1000, desse tamanho atrás. Parecia uma florzinha assim, coisa ridícula, mas naquela época. E ele tinha muitos opcionais, entre eles, calota. Estou falando, tinha calota, isso era opcional. Segundo, retrovisor do lado direito. Isso era opcional. Isso era opcional. Terceiro, limpador de para-brisa atrás. Isso era opcional. Quarto, volante espumadinho. Porque antes ele era fininho, duro, igual uma pedra. Isso era opcional. Protetor de cárter. Isso era opcional, irmão. Você pagava. Quinto, tapete. Tapete era opcional. Tudo você tinha que comprar. Eu falei: eu quero o Top Plus Master Golden Blue. Quero maior. Quero o Master, o Mago, o Mega. Aí saí lá. Eu estou com um carrinho aí que já tem 7 anos. Eu fico assim: poxa, podia me dar um carro novo. Aí Deus falou: vou te dar um carro novo. Você pensa que eu peço o carro 1000? Ai, Senhor, queria tanto ter um carro novo de novo, aquele 1000zinho. Não, é besta, rapaz. É besta, o carro calor endemoniado dentro. Tinha uma ventoinha que jogava poeira em você. Eu quero novo, quero modelo 2014. Você está entendendo isso, querido? Então, na sua vida, para de desejar o 1000zinho de novo. A minha melhor bicicleta era uma Galo.
ela chamava namoradeira, alguma coisa, ela tinha um banquinho de reserva na frente, assim, ó. Você podia carregar alguém sentado na frente. Na época, era top de linha. Top de linha, não. Monarca e Galo, é coisa fantástica. Espetacular, pesava 1,5 toneladas. Eu fui comprar uma bicicletinha para mim agora, você pensa que eu fiquei, aquela Galo, aquela... Não, eu quero uma que tem marcha. É claro, rapidinho, né? Sou besta. Mas tem gente que está indo para a olaria de Deus e Deus vem com um projeto novo. Aquela bicicletinha que meu avô tinha. Irmão, o ser humano é um eterno vir a ser. Você é um mutante. Sim. Nós sofremos metamorfose todo dia. Isso é bênção. Porque senão tu estava fazendo cocô na calça ainda, filho. Percebe como foi bom para você? Você aprendeu a controlar. Você está entendendo isso? Tudo bem que depois você vai perder. Você vai perder isso de novo, né? É um processo. Mas aí é Deus já te preparando para a glória, entendeu? Quando você começar a olhar e ver que não segurou, é Deus te preparando para a glória. Pode ser um sinal, um profético para você. Mas eu quero te dizer o seguinte. Tem alguém já com esse sinal, não? Pode ser. Ai, glória a Deus. Preste atenção, meu amado. Você tem que ser melhor. E Deus tem o melhor para você. Até os seus sonhos, eles vão mudar. Vão mudar. Quando eu era jovem, eu tinha o sonho de ter um Opala. Eu tive. E nunca mais eu quero ter um. Era um sonho para aquele momento. A gente vai mudando. Isso é normal, querido. E às vezes a gente não quer essa normalidade no que diz respeito às mudanças que Deus quer fazer. Eu quero te dizer que Deus quer te elevar a um patamar mais alto. De intimidade. De poder. Deus quer te levar mais perto dele. E para isso, muitas vezes ele vai pegar esse vaso quebrado e fazer um novo modelo. Você entendeu? Você entendeu isso? Está preparado para o novo de Deus? Diga amém. Amém. Glórias a Deus. A quinta coisa que eu anotei é que o oleiro se preocupa muito mais com a utilidade do vaso do que com a sua beleza. Isso é muito importante. Nós vivemos hoje num mundo metrosexual. O que é isso? Todo mundo preocupado com a beleza, com a aparência. Sim ou não? Sim ou não, querido? Né? Quem diria que homem passaria creme? Isso mudou muito. Então percebe? Nós estamos vivendo um tempo em que a beleza, ela é o carro-chefe. Mas em se tratando de Deus, preste atenção, que não se preocupa com o exterior, porque Deus avalia o interior, sim ou não? Deus se preocupa com o interior, porque é o interior que tem utilidade. Você não é útil pelo que você tem do lado de fora, querido. Você é útil pelo que você carrega dentro de você. E o oleiro, quando coloca você ali, talvez você, barrinho, está assim, bota uma alça mais bonita, em forma de 8 cortado no meio. Bota um bico mais bonito, dá para botar uma cinturinha menor aqui, nesse vasinho. E o oleiro, que já tem um projeto específico para você, intransferível e pessoal, ele não está pensando em você numa estante. Deus não quer crente na estante, meu irmão. Na sua casa, com certeza tem, na minha tem. Vaso de enfeite. Sim ou não?
Mas no vaso de enfeite, você coloca flor de papel, de plástico. O vaso forte, o vaso útil, é o que você coloca a planta, o ser vivo. E Deus não quer crente para colocar troço morto dentro dele. Deus quer colocar vida, e vida com abundância. Então, para isso, você não precisa ser bonitinho, você tem que ser útil. Deus chama vaso útil, querido. Vaso para honra. Vasos que vão ser usados para abençoar vidas. Vasos sem tampa. Para que Deus vai botar a tampa em você? Se tudo que Ele derramar em você é para você derramar em outros. O que Jesus disse para aquela mulher no poço de Jacó, samaritana? Do teu interior. Ela estava com sede, sim ou não? Aí Jesus falou para ela, de dentro de você vão fluir rios. Você acaso tem capacidade para represar um rio? Tem. Então, se nasce rio em mim, diga. Se nasce rio em mim, ele precisa sair. Então Deus está chamando o vaso que fica assim, ó. Ele enche de um lado e você derrama do outro. A sua vida precisa glorificar o nome do Senhor. Então Deus está falando, está fazendo você ali na rodinha. Ele não está preocupado com a sua estatura, com o seu sexo, com a sua cor de pele. Ele não está preocupado com a sua capacidade de inteligência, de reter informação. Ele não está preocupado nada disso. Ele está preocupado com a sua utilidade. Por isso que muitas vezes Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Escolhe as coisas ignorantes, incultas, para confundir os sábios. Você entende isso, querido? Porque muitas vezes eu me pego preocupado com o exterior. Da minha casa, da minha vida, da igreja. Eu estou ali preocupado e às vezes em excesso. Essa preocupação em excesso me tira o foco da utilidade. Eu gosto de conforto, mas eu não gosto de luxo. E são coisas distintas. Conforto é uma coisa, luxo é outra. Não tem problema você buscar conforto. O problema é quando você busca o luxo. Porque o luxo leva a luxúria. Você está entendendo isso? Isso é prevaricação, é contrário à vontade de Deus. Deus está moldando pessoas dia a dia. Aqui nesta igreja, nós vemos isso cada dia. Pessoas sendo resgatadas da lama e sendo tratadas na roda do oleiro. Mas deixa eu falar um negócio para você. Não se preocupe com o seu exterior, mais do que você deve se preocupar com o seu interior. E aí a pergunta que eu faço para você é: como está o seu interior? Se você pudesse virar do avesso a sua vida e colocar a sua aparência para dentro e os seus pensamentos para fora, você estaria bem vestido? Se você pudesse colocar a sua aparência para dentro e se vestir dos teus pensamentos, você estaria bem vestido? O que você faz quando ninguém está vendo? Você poderia colocar como roupa sobre a sua carne? O que você pensa, o que você faz, as suas atitudes quando ninguém está vendo, glorifica o nome do Senhor? Porque as Escrituras dizem: quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vaso bonito não glorifica a Deus. Vaso útil glorifica. Não adianta ser bonito.
Não adianta ter talentos. Não adianta ser carismático, se você não é útil para nada. Porque na casa de Deus não tem vaso de enfeite. Ou você é vaso útil, ou você vai estar em outra prateleira, não nos céus. Que tipo de vaso você é, querido? Se eu pudesse colocar aqui no telão um filme, eu colocaria aí uma filmadora em cima da sua cabeça e eu filmasse você durante uma semana, todos os lugares. Eu poderia passar esse filme aqui. Eu ia botar uma tarjinha preta em você, fica tranquilo. Estou preocupado com isso. Estou preocupado com a nudez externa. Estou preocupado com o pecado interior. A gente poderia colocar aqui um filminho seu. Como você tratou a sua esposa, seu marido, seus filhos. O que você pensou. Aquilo que você digitou lá no seu computador. Hein? Aquela cantada que você deu naquela mulher, naquele rapaz. Eu poderia colocar aqui num vídeo, a gente poderia assistir e no final do filme dizermos glórias a Deus. Esse vaso é útil para o Senhor. Será que nós poderíamos? Então diga, Deus está procurando vaso útil. Fala para o teu vizinho, Deus está procurando você. A sexta coisa que eu anotei, que vaso estragado, vaso quebrado, vaso que ninguém utiliza, vaso abominável, que virou lixo, que virou caco, que não presta para ninguém, preste atenção. Vaso que perdeu todo o seu valor para os homens é matéria-prima para o nosso Deus. Você pode estar como vaso que ninguém suporta. E talvez você já ouviu isso essa semana. Você não presta para nada. Você é imprestável. Você é sujo. Você não retém nada de bom na sua vida. Você não presta para nada. Você não traz benefício nenhum. Você está mais do que quebrado. Você está esmiuçado. Você virou lixo. Eu quero te dizer, querido, que na visão de Deus, do oleiro, não existe lixo. Tudo que se quebra, Ele usa para fazer um novo. Porque o vaso que se quebrou e foi para a roda do oleiro, o oleiro refez. Talvez se fosse eu ou você, o seu patrão, sua esposa, seu marido, quando ele estivesse ali num processo de reconstrução, preste atenção, um pacto de reconstrução matrimonial, um pacto de reconstrução familiar, um pacto de reconstrução financeira, com um amigo, um sócio, talvez, se fosse um humano que estivesse no controle, quando você quebrasse, quando você mentisse, quando você ficasse infiel, quando você deixasse fluir e vazar o amor, quando você não prestasse mais para nada, essa pessoa pegaria você, jogaria no lixo e pegaria uma matéria-prima nova. Mas Deus não. Não tem lixo na olaria de Deus. Porque tudo que chega quebrado, Ele aproveita e faz de novo. Então eu quero te dizer, querido, que se você chegou nessa olaria hoje quebrado, sem valor algum para a humanidade que seja, como você diz às vezes, o mundo se virou contra mim, eu quero te dizer que o mundo pode se esquecer de você, te abandonar e virar as costas para você, mas o oleiro do universo não vira as costas para você. Ele pega você do jeito que você está, quebradinho, Ele junta os cacos
e vai lá e leva para a amassadeira, coloca a água do Espírito e começa o processo todo de novo. Ninguém é rejeitado por Deus. Todo aquele que o Pai envia a mim, diz o Senhor Jesus, eu o tomo e jamais o lançarei. Se você foi para a roda do oleiro, nunca Jesus vai te jogar fora. Mas pastor, eu fiz uma coisa abominável. Se você for para a roda, Deus refaz o vaso. E faz um vaso? Faz um vaso? Remenda vaso? Alguém aqui ouviu falar em remendo? Durepox no céu tem? Não tem. Araldite? Não tem. Só riu quem é velho. Só quem é muito velho riu de araldite. Só quem é muito velho. Já tem mais de 50 no mínimo. Porque na olaria de Deus não existe reforma. Existe a feitura de um vaso novo. Porque se ele reformasse, você ficaria com as marcas do vaso velho, com as impressões do vaso velho. Mas toda vez que tu vai pedir perdão a Deus, Deus fala, está perdoado, meu filho. Aí você sai da presença dele como um vaso novo. Aí você vai lá e se quebra todo de novo. Aí você volta, Jesus. Ele, ô meu filho, tudo bem, tudo bem. Eu vim aqui pedir perdão. Oh, que bom, meu filho, que você se arrependeu. É aquele negócio que eu fiz de novo. Ele, que negócio? Não lembro. Joguei no mar do esquecimento. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Então, querido, quando você sai da olaria, você sempre é um vaso novo. Mas será que não tem o cheiro do vaso velho? Não tem. Porque o serviço que Deus começa, Ele completa. Você está entendendo isso? Diga amém. Você está entendendo isso? Diga amém. E eu vou fechar essa mensagem com o 7º ponto. Que é a diferença. A única que eu encontrei entre o vaso que se quebrou e se refez, com o vaso que se quebrou e não se refez. É que o vaso que se quebrou e se refez estava entregue nas mãos do oleiro. Para você refazer a sua vida, você só precisa se entregar na roda do oleiro. Longe da roda, longe da restauração. Longe da roda, longe da oportunidade, longe da roda, longe da esperança, longe da roda, longe da salvação. Deus não te chamou aqui para dizer que você está quebrado. Deus não quer publicar os teus erros e os teus pecados, porque Ele já conhece todos eles. Deus não veio aqui como um juiz que vai arbitrar uma pena para você purgar os seus erros, para você pagar os seus erros. Não. Jesus, por enquanto, se apresenta primeiro como o Cordeiro de Deus que morreu para tirar os nossos pecados. Sim ou não? Segundo, Ele se apresenta como nosso advogado de defesa, não de acusação. Deus foi lá no Calvário e passou pela morte de cruz, justamente para que eu e você, todas as vezes que nos quebrássemos na caminhada, que nos feríssemos, que nos despedaçássemos no dia a dia, pudéssemos ir a Ele
E Ele nos colocaria na roda novamente. E nos faria um novo vaso útil e de honra. Deus é um Deus diferente, irmãos. Nós aprendemos a cultuar um Deus que era muito distante, que era muito imponente, muito radical, muito autoritário. E nós temíamos a esse Deus não pelo amor, mas pelo medo. Mas Jesus veio e quebrou todo esse protocolo. Ele disse: vinde a mim, todos que estão fracos e sobrecarregados, e eu vos aliviar. Sim ou não? O salmista diz, no Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele. Você crê nisso? O apóstolo Pedro diz, no capítulo 5, verso 6 da sua primeira epístola: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de quem? Aleluia. Porque no seu devido tempo Ele vai vos exaltar, lançando sobre Ele toda a vossa. Por quê? Por quê, gente? Porque Ele tem cuidado da gente. Ele tem cuidado de mim, de você, querido. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Você pode dizer: até aqui nos ajudou o Senhor? Isaías capítulo 26, verso 3 diz: o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque Ele confia em ti. Deus conserva em paz a mente que confia nele, querido. Deus conserva em paz a mente que entrega a Ele toda a sua ansiedade. Então, dos seus pecados, deixa Deus cuidar. Você só precisa voltar para a roda. Longe da roda não tem como refazer o vaso. Esse vaso do capítulo 19 foi levado para a porta do oleiro. Ele não entrou na olaria. Quem fica do lado de fora da igreja, quem fica do lado de fora de Jesus, que é a porta, ele vê os milagres, ele ouve falar dos milagres, mas ele nunca é o epicentro do milagre. O vaso do capítulo 19 foi quebrado do lado de fora da porta do oleiro, mas o vaso do capítulo 18 se quebrou na roda. O capítulo 18 me dá a esperança de que, estando na roda, eu posso quebrar 1000 vezes e o meu Deus me reconstrói de um novo projeto, um projeto melhor a cada vez, porque onde abundou o pecado, onde abundou a quebradeira, ali abundou a graça de Deus. Você entende isso, querido? Você entende isso? Então vamos ficar todos de pé na presença de Deus, sem dispersar.